Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a turma do primeiro ano do ensino médio. Nós hoje vamos corrigir a segunda atividade impressa, que foi baseada em um vídeo do YouTube que eu passei para vocês. Então, vai aparecer aqui uma imagem, essa imagem está associada com a atividade que eu passei para vocês, tá? A gente vai corrigir com base nessas imagens aqui. Muito bem. Pessoal, esse assunto é bem interessante. O que a gente está estudando, pessoal, fala bastante sobre mapas. A primeira questão, ela quer saber o que é um mapa. Então, o que seria, então, um mapa? A resposta é a seguinte: de acordo com o vídeo que eu passei para vocês, o mapa seria uma representação gráfica em tamanho reduzido de um espaço real. Então, pessoal, não tem como a gente fazer um mapa do tamanho real do território que está sendo representado. Então, ele vai ser reduzido várias e várias vezes. E a escala é que vai informar quantas vezes aquele mapa foi reduzido, né? Inclusive. Aqui nós temos um exemplo de mapa, que é o mapa do Brasil. Esse mapa ele informa as 5 regiões brasileiras. Se você observar aqui dentro das 5 regiões, vamos estar observando a posição aqui dos estados, né? Brasileiros também. Entre outras informações, por exemplo, como a capital de cada estado, né? Está Manaus, capital do Amazonas, né? Se a gente vier aqui no Nordeste, Natal, João Pessoa, Recife, e assim por diante. Então, o mapa é isso. O tamanho, ele é reduzido de um espaço real, tá bom? É simples, essa questão é simples de responder. Vamos para a questão número 2. É possível representar todas as informações do espaço geográfico em um mapa? Explique. Pessoal, essa resposta daí é bem simples, né? É óbvio que não, né? Não é possível a gente representar todas as informações do espaço geográfico. O espaço geográfico é repleto de informações que podem ser mapeadas. Um mapa com informações demais teria sua leitura prejudicada, talvez fosse até incompreensível. Então, perceba que nesse mapa aqui, nós só temos algumas informações do Brasil. Só temos as informações das regiões, dos estados, capitais de cada estado. Se a gente for colocar regiões, micro-regiões, mesorregiões de cada estado, se a gente for colocar os limites municipais aqui, se a gente for representar vegetação, clima, relevo, população urbana, população rural, se encher de informação demais, como o espaço tem muitas informações aí, o mapa ele pode se tornar até difícil de ler ou até incompreensível, como a gente observa aqui. Tá? Seria incompreensível. Por isso que é escolhido um tema principal para ser analisado. Tá bom? Aqui nesse outro mapa, por exemplo, a informação gira em torno do que diz respeito à densidade demográfica, certo? Vamos analisar isso na questão número 3, inclusive, a partir de agora. Explique o que cada tipo de mapa abaixo representa. O mapa demográfico. O mapa demográfico, ele busca explicar. Demografia, pessoal, é a parte da geografia que estuda as populações, tá? Os povos, as populações, de maneira geral. Pessoal, o mapa demográfico vai representar fenômenos como a distribuição da população dentro do espaço, né? Onde tem mais, onde tem menos gente. Fluxos migratórios, ou seja, de onde uma pessoa está saindo, para onde ela está indo, morando em outro canto, né? Religiões de uma população também pode ser explicado. Grupos étnico-linguísticos, sobre etnias, né? Etnias de pessoas, por exemplo, os eslavos, né? Os indígenas, os negros, né? Asiáticos e assim por diante. Grupos linguísticos, né? A gente sabe muito bem que há línguas diferentes em espaços diferentes, e entre outras coisas, etc. Esse é o mapa demográfico. Então, esse aqui é um exemplo de mapa demográfico aqui do caso do Brasil. Vai falar sobre a população no que diz respeito à densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, em média, né?
Então, as áreas mais claras vão ter menos pessoas por cada quilômetro quadrado, né? No caso aqui, as áreas mais claras aqui, áreas mais claras são menos populosas, menos povoadas, e as áreas mais escuras, mais populosas, mais povoadas. Então, perceba que no Brasil, aqui a região norte, por exemplo, tem muitas áreas que são bem claras, ou seja, tem pouca gente morando aqui, inclusive por causa da floresta, que é uma barreira, né, uma dificuldade para o crescimento de cidades, né, nessas áreas. Mas Manaus, por exemplo, se você olhar, vai ser uma área bem vermelha, porque tem mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado, 100 habitantes, né? E essas outras áreas, principalmente aqui no litoral brasileiro, aqui nessa região sudeste, também bem mais escura, né? Indica que há mais pessoas morando nessas regiões aqui, principalmente nas áreas de capitais aqui, tá bom? À medida que a gente vai entrando no Brasil, vai se direcionando para o interior, as áreas vão ficando menos populosas, menos povoadas, e aí diminui os habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso é um exemplo de mapa demográfico, tá bom? Vamos passar para a letra B, questão 3. Explique o que esse mapa, o que seria um mapa físico, o que ele representa. O que o mapa físico vai representar? Vai mostrar fenômenos naturais como clima, vegetação, relevo, estrutura geológica, hidrografia, correntes marítimas, etc. Então, pode representar várias coisas de ordem natural. Veja que a geografia vai trabalhar com muitas e muitas informações. Eu coloquei aqui um exemplo de mapa aqui do Brasil, que pega a parte física do ano de 2012, no que diz respeito à altitude em metros aqui do terreno do nosso país, tá? Então, quanto mais verdinha, são as áreas mais baixas, as áreas menos elevadas em altitude. Quanto mais escuro, mais vai entrando nesse tom aqui avermelhado, é mais alto, tá? De 1.800 metros acima do nível do mar para cima, certo? Então, aqui no Brasil, nas áreas costeiras, vamos ter planícies, áreas baixas, áreas de cor mais clara. Aí, se a gente observar, em algumas porções vamos enxergar áreas mais avermelhadas aqui, áreas de serras, né, por exemplo. Serra do Espinhaço e assim por diante. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia de como funciona o mapa físico. Poderia ser um mapa de clima, de vegetação, de relevo. Isso aqui é um mapa que analisa, né, a altitude em metros daqui do nosso território. Agora vamos para a questão seguinte. Ela quer saber sobre os mapas econômicos. E aí, o que os mapas econômicos explicam? Fenômenos econômicos, naturalmente, né? Como espacialização da produção agropecuária, industrial e de mineração, fluxos comerciais e de transportes. Então, são atividades de natureza econômica, né, sendo representados. No caso aqui desse aqui que eu preparei, vai falar sobre a agricultura no Brasil, tá? A exploração, dependendo do lugar, vai ser de coisas diferentes, né? Produtos diferentes. Por exemplo, essas áreas amarronzadas aqui, como por exemplo essa que a gente vive aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, uma parte aqui de Pernambuco, que é a área do sertão. Se a gente observar aqui, vai ter o quê? Culturas de grãos e criação. Vamos ter criação de gado, por exemplo, aqui. Também temos aqui no Mato Grosso do Sul, na região sul aqui também, nos campos aqui gaúchos, né? Também aqui, aqui no litoral de Santa Catarina, tá bom? Grãos são cereais, por exemplo, entre outras coisas que a gente usa na alimentação. Essa parte roxa aqui, bem grande, são áreas de florestas. E onde tem esses pontinhos aqui, vários pontinhos, vamos observar o extrativismo. Nessa região a gente vai ter, por exemplo, o extrativismo vegetal, por exemplo, do açaí, que é uma vegetação natural aqui dessa região. As pessoas extraem para poder consumir. O coco-babaçu, por exemplo, também. Vamos ter aqui no estado do Maranhão, né? Presença disso. Mulheres que trabalham com isso, né? Inclusive, têm renda com isso, nessa região, por exemplo. Então, a legenda aqui vai mostrar várias culturas, não vamos entrar em detalhes, vocês podem observar depois, se quiser, pausa o vídeo e analisam mais detalhadamente. É só para a gente ter uma ideia de como funciona esse mapa econômico aqui, no caso aqui do Brasil. Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão ela quer saber
sobre os mapas históricos, né? E aí, o que os mapas históricos eles tentam representar? A letra D da 3 aqui. Mostra fatos históricos, naturalmente, né? Como o processo de ocupação ou colonização de um país ou continente, o domínio territorial e a distribuição geográfica de determinados povos em épocas passadas. Então, nós temos um país com uma história muito interessante, né? Então, com certeza vocês já estudaram com o professor de vocês, o Lenilson, o Bruno, sobre vários mapas históricos, né? Aqui, nesse caso, vai mostrar as principais bandeiras entre os séculos 17 e 18. Os bandeirantes, eles tinham o propósito de ir se direcionando para territórios diferentes, né? Partindo, por exemplo, aqui de São Paulo, né? Principalmente de São Paulo, as principais bandeiras saíram de São Paulo. Olha. Se a gente observar aqui na legenda, a gente vai ver que a maioria dessas setas sai daqui de São Paulo e vai entrando em vários espaços aqui do território. Inclusive até passando, né, o limite do meridiano de Tordesilhas, né, que vocês já estudaram, né, com o acordo entre Portugal e Espanha. Daqui para cá pertencia a Portugal, daqui para cá, teoricamente, seria da Espanha. Só que os bandeirantes não respeitaram e entraram aqui para caçar índios, né, e em busca de metais preciosos também. Então veja que as bandeiras, ó, saíram em várias direções. Então isso é um exemplo de mapa histórico. Retrata um período da história do Brasil em que o território foi se expandindo, né, cada vez mais. Olha só como eles se adentraram dentro do território brasileiro. Isso daqui serviu, inclusive, para aumentar as fronteiras, né, do território português, inclusive. E mais tarde seria o nosso território brasileiro. Então, a gente finalizou a questão 3, vamos para a 4. Os mapas fornecem respostas a várias questões importantes. Quando representam aspectos qualitativos ou quantitativos, ou mostram a ordem ou dinâmica de um fenômeno, que perguntas o mapa pode responder? Então, no vídeo, o professor ele explica que, dependendo do tipo do mapa, ele vai responder perguntas de tipos diferentes. Por exemplo, o mapa qualitativo ele vai responder a pergunta o que, o qual. E nós temos exatamente essa explicação. Ele vai expressar essa questão 4, ela primeiramente vai abordar as questões qualitativas, tá? Então, vamos colocar aqui na imagem correspondente, mapa qualitativo. Vai expressar a qualidade dos fenômenos representados. Responde o que é, como a gente observa aqui. O que ou qual. Responde o que é. Apresenta diferentes elementos, possuem uma simbologia própria. Então, nós temos aqui, por exemplo, o mapa do Brasil. Temos as áreas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a gente observa as áreas correspondentes aqui na legenda. A 1 é a amazônica, a 2 é a nordeste açucareiro, e assim por diante. As cores que vão estar sendo abordadas aqui são formas frustras, amarelo, formas típicas, casos esporádicos, e aqui os símbolos correspondentes a cada um desses fenômenos que estão sendo representados. Por exemplo, a bolinha é uma carência proteica. Quadradinho, carência de cálcio sem manifestações aqui de raquitismo, né? Então, perceba que o mapa qualitativo ele vai analisar exatamente a resposta para essa pergunta, o que ou qual fenômeno está acontecendo, né, em determinado lugar. Tá bom? Isso aqui é só um exemplo. Mapa quantitativo, né, que também é outra coisa que a questão ela quer saber. Quantitativo é responder a pergunta quanto, obviamente, né? Expressa quantidades. Exemplo, quantidade de chuvas, total da população, e etc. também, outras coisas. Possibilita a comparação entre fenômenos representados. Então, nós temos aqui nesse mapa quantitativo o crescimento das capitais. Temos aqui a data do censo, que é quando, por exemplo, o IBGE vai fazer a contagem das populações, né? Tem desde 1872 até 2000, tá certo? Da data do censo. Aqui a gente vai ter a cidade mais povoada, vai desde 274 mil até mais de 10 milhões de pessoas, né? E aqui cada bolinha dessa expressa a população
em quantidade. Lembre-se que é um mapa quantitativo. Quanto menor a bolinha, menor a população. A maior bolinha vai ter mais de 10 milhões de habitantes. Então, veja que a maior bolinha aqui, ó, com relação à quantidade de habitantes, vai estar sendo circulada aqui na área mais externa por esse censo aqui mais escuro, né? Mais recente, 2000. Então, vejo que há um crescimento muito grande, né? De 1872 a 2000, vejo que o interior, é claro, que é o censo mais antigo, que a população era menor, e à medida que vai escurecendo, o censo vai chegando aqui nos censos mais modernos, mais atuais. Aí a população cresce. Então, a maior população do Brasil se concentra aqui na cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira, com mais de 10 milhões, hoje já mais de 11 milhões de habitantes, né? Nós temos censos mais recentes do que o de 2000 já, e o IBGE já fez. Outras grandes cidades, como Rio de Janeiro, também é muito grande, a população lá é de mais de 6 milhões de habitantes. Brasília, Goiânia, Manaus, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Recife, e assim por diante, Porto Alegre. Eu vejo que expressa quantidades aqui, vou falar sobre quantidades. A próxima questão. Com relação aos mapas que expressam ordem, né? Os mapas que expressam ordem, pessoal, eles vão responder a pergunta em qual sequência as coisas estão acontecendo, né? Coloca em ordem em um mesmo fenômeno. Coloca ordem em um mesmo fenômeno. As cidades são representadas por símbolos ordenados visualmente do maior para o menor, ou apresenta tonalidades de cor para mostrar a intensidade dos fenômenos. Por exemplo, mais frio, mais calor, mais rico, mais pobre, tá? Então, nós temos aqui o exemplo da rede urbana brasileira. Aqui nós temos a hierarquia, né? Que vai desde a metrópole global, que é a cidade de São Paulo, e a cidade aqui do Rio de Janeiro, que são metrópoles globais, né? Muito grandes. Cenário internacional também, inclusive. Até a metrópole nacional, regional, centro-regional, centro-subregional 1 e centro-subregional 2. Então, aqui, por exemplo, cidade de Fortaleza vai ser que categoria, que hierarquia, que ordem, né? Que é o mapa de ordem, ou mapa ordenado. É a mesma coisa. Então, Fortaleza vai ser uma bolinha branca com um ponto preto dentro. Ela vai ser uma metrópole nacional. Belo Horizonte também. Vamos ver Natal. Natal é uma bolinha preta com uma bolinha branca dentro. Vai ser um centro regional. Tá bom? Então, esse é um exemplo de mapa ordenado. Situação desse mapa aqui, da figura 1. Mortalidade infantil segundo unidade da Federação, Brasil 91. Então, a melhor situação vai estar em cores claras, né? Região sul, sudeste aqui, Goiás também. Vai estar em cores melhores, menos mortalidade infantil. Até a mais escura, a preta é a muito precária, onde tem muita mortalidade infantil em 91. Isso daí já vai fazer 20 anos ano que vem, né? Então, a Amazonas tinha uma realidade bem complicada, Mato Grosso também. Aqui nós temos alguns estados nordestinos, nós incluídos aqui, né? Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Alagoas, aliás, né? Então, veja que o mapa ordenado ele vai expressar isso, a ordem, né? Dos fenômenos que estão sendo representados. Por fim, o mapa de origem dinâmica, né? Vai responder aqui perguntas. A pergunta: que movimento realiza no espaço e em que tempo? Então, olha aqui, esse mapa dinâmico, ele vai mostrar no século XX, né? Isso aconteceu nesse tempo aqui do século XX. A distribuição, né? O fluxo migratório, né? Distribuição das populações para onde elas foram. Então, veja aqui no século XX, muitos saíram do Nordeste e se dirigiram, por exemplo, para São Paulo. Quanto mais larga a seta, mais fluxo migratório. Mais pessoas indo, né? Saindo daqui para cá. Muitas pessoas também saíram do Nordeste em direção à região norte para trabalhar lá,
E pouquíssimas pessoas saíam do Sudeste para ir para outras regiões. Veja a direção das setas, né? A maioria chega, né? E aqui do Nordeste a maioria sai daqui. Porque no Nordeste, no século XX, no início do século XX, principalmente, é uma realidade bem difícil. Então, isso aqui é para a gente entender exatamente isso. Agora, as questões 5 e 6. As 5 e 6 são parecidas com a questão 4, né? Ela não quer saber quais perguntas seriam respondidas, mas quer saber o que são as representações qualitativas e ordenadas e o que são representações quantitativas e dinâmicas. Então, a gente meio que já respondeu essas duas questões à medida que a gente analisava esses mapas aqui. Mas a gente vai reforçar com a resposta aqui no bloco de notas. Questão 5. As representações qualitativas expressam fenômenos que se diferenciam pela sua natureza ou tipo, indicando sua localização ou extensão no espaço. As ordenadas expressam fenômenos que variam conforme certa ordem ou hierarquia de grandeza, tamanho ou intensidade, ou determinada sequência temporal, do mais antigo ao mais recente. Então, a gente observou na imagem anterior. Questão 6. Mapas de representação quantitativa. Expressam fenômenos que se diferenciam em quantidades ou ordem de grandeza. Como a gente observou também em imagens anteriores. Dinâmicas expressam mobilidade espacial ou temporal de um fenômeno no espaço geográfico, que é esse mais recente aqui. Certo? Pessoal, essa atividade ela é bem interessante. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para me questionar, me perguntar, tanto no grupo como no privado, ou também deixando comentários aí na parte dos comentários aí embaixo. Ok? Então, tenham um bom dia a todos, se cuidem bem, protejam-se. E até a próxima. Tchau.